Professora Niede, eu gostaria de saber qual a importância da Serra da Capivara no bioma da Caatinga e como a arqueologia ela é transversal também à questão do meio ambiente. Bem, a Serra da Capivara, hoje, ela é realmente ocupada totalmente pela Caatinga, não é? Nós temos ainda alguns vales onde há algumas florestas que restam da época em que aqui nós tínhamos um clima mais úmido. Mas a Caatinga domina toda a região e, como ela está muito bem preservada, é realmente um dos raros lugares onde você pode, então, encontrar a Caatinga em todo o seu esplendor, não é? Agora, a arqueologia, o arqueólogo ele precisa conhecer o meio ambiente no qual ele está trabalhando e, sobretudo, o meio ambiente no qual viveram as populações do passado. Porque é desta maneira que nós podemos explicar, por exemplo, por que aqui nós temos essa quantidade imensa de sítios, por que os homens aqui se estabeleceram e permaneceram por tanto tempo. É porque, sendo o contato entre dois biomas, havia uma diversidade muito grande de fauna, de flora e alimentação abundante, o que permitiu que, então, esses povos aqui se desenvolvessem, entende? E por isso é que a arqueologia traz muitas informações sobre o meio ambiente, porque o arqueólogo está querendo entender como era a região e isso é a maneira da gente explicar, então, vários resultados que se obtém na arqueologia. E professora, há mais de 10 mil anos era um ambiente tropical úmido, certo? Tropical úmido no alto do Planalto, a floresta amazônica e na planície a Mata Atlântica. Isso possibilitou, então, que tipo de espécies da megafauna, né, que viviam anteriormente? Sim, porque havia, então, uma grande quantidade de alimentação, havia muita verde durante o ano todo, né? E isso permitiu o desenvolvimento de espécies, por exemplo, de preguiça gigante, o tatu gigante. Nós temos aqui, então, várias espécies de animais, tanto animais herbívoros como carnívoros, que eram muito grandes e que viviam aqui na região. E professora, tendo em vista que com o regime do semiárido, há períodos que até fica de 2 a 5 anos sem chuva, então a senhora toma algumas medidas de proteção da fauna, né, do parque. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito. Porque o que acontece é que aqui nós temos às vezes períodos muito longos de seca e os animais então não têm o que comer. E antes eles iam para a Serra das Confusões, agora não podem mais ir porque toda a área entre Serra da Capivara e Serra das Confusões está ocupada pelo homem. E se nós não dermos alimentos e água, essa fauna do parque vai desaparecer. Então, durante a seca, nós colocamos alimentos e temos muitas barragens que fizemos em locais onde, quando chove, junta água. Temos alguns olhos d'água, alguns mananciais que também nós transformamos em bebedouros. E com isso, então, os animais têm água o ano todo. E quando seca a gente coloca com o carro-pipa. E quais tipos de alimentos e tipos de espécies, né, que são nós dados? damos principalmente banana, porque os macacos, há muitos macacos, né? E colocamos milho e abóbora para os outros animais, como o catitu e preá e todos esses. E professora, para encerrar, né, para o projeto Vozes dos Biomas, a senhora está inaugurando, né, esse projeto. Qual a importância dos povos tradicionais, né, das comunidades do próprio entorno do parque para essa descoberta, né, que foi desde os primórdios dos anos 70 que a senhora descobriu os primeiros né, sítios? Bem, para a população aqui da região, inclusive nós temos filmes e temos fotos que mostram isso, era uma região extremamente pobre. Pessoas que realmente não tinham praticamente nada, viviam da agricultura e quando havia então anos de seca não tinham absolutamente nada para comer, não é?
e com o parque, com a pesquisa que se desenvolveu aqui e que desde 93 é contínua e o ano todo, né? Porque antigamente eu só vinha nas minhas férias, mas agora eu vivo aqui, então é o ano todo. Isso criou um grande número de empregos e trouxe muitos recursos para a região, inclusive recursos do Banco Interamericano, da França, da Itália, que vieram para cá e foram aplicados aqui na região. E qual a importância dessas pessoas, né? Que a pessoas assim simples que são os arqueólogos autodidatas, Porque né? eles são pessoas que conheciam muito a região e foram eles no início que nos mostraram esses sítios onde havia essas pinturas que eles diziam os desenhos dos índios. Então foram eles que colaboraram muito conosco, né? Que nos levaram a ver e a nos mostrar todos esses sítios, e inclusive foram eles que eram a mão de obra, porque a gente precisa de uma mão de obra muito grande. Houve momentos em que nós tínhamos 40 pessoas trabalhando numa escavação, de maneira que isso também pudemos contar e se transformar em grandes arqueólogos. Há alguns que trabalham até hoje. Obrigada, professora. Tá bem.